Hello students, how is it going? I'm teacher Andrea and I'm happy because I'm here for one more English class with you. Today our English class number 56. Hoje então nós estamos aqui para mais uma aula de inglês, espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam acessando o Google Classroom. Lembre que é lá que você vai fazer o registro da sua frequência, é lá que você vai interagir com o seu professor, com os seus colegas de sala, através do mural, através dos meets, então não esqueça, é muito importante que você acesse todos os dias, todas as aulas, o aplicativo, certo? Bom, vocês se lembram que nós estudamos aula passada? Vamos relembrar um pouquinho? Vejam lá, aula passada nós lemos alguns slogans e lembrem, gente, slogan é aquela frase curtinha, fácil de decorar, que identifica um produto, um serviço, uma campanha. E estudamos também as linking words, que vocês já sabem, são aquelas palavrinhas que estão ali no texto para fazer a interação de uma frase com a outra, de fazer ali a integração do texto em geral. Bom, na aula de hoje nós vamos fazer a leitura de cartões postais e vamos também estudar o Present Perfect e o Past Simple, para vocês conseguirem identificar quando que nós usamos um tempo verbal e quando nós usamos o outro, certo? Let's start! Vamos começar falando um pouquinho sobre postcards. Vocês já viram um cartão postal pessoalmente? Já enviaram ou receberam um cartão postal? Em inglês se chama postcard. Então vamos fazer a leitura aqui. Ó. Os cartões postais são geralmente fotos de vistas panorâmicas e cenas típicas de pontos turísticos. Então ela sempre vai trazer ali na frente do cartão postal as imagens, fotos de pontos turísticos da cidade. Antes que a comunicação eletrônica revolucionasse o mundo, as pessoas enviavam cartões postais para compartilhar histórias de suas viagens e aventuras com seus entes queridos. Então a pessoa fazia uma viagem, hoje nós temos a internet que nos ajuda a fazer isso, temos os aplicativos de WhatsApp, Instagrams e outros mais, que a gente consegue mandar foto e consegue relatar um pouquinho da nossa viagem através dos meios eletrônicos. Mas antes era muito utilizado os postcards. Então a pessoa estava viajando, queria mandar notícia para a família, ela adquiria um postcard de onde ela estava, fazia o registro com as informações da viagem e encaminhava para um amigo, para um parente. Vamos conhecer um pouquinho mais agora do postcard. Ele tem esse formato, ó, se você nunca viu, então preste atenção aqui. Essa parte, esse quadradinho aqui, escrito London, é a parte da frente do postcard, que é onde tem a imagem ali, nesse caso tem um desenho, mas pode ter foto dos pontos turísticos da cidade. E atrás ele tem esse formato, ó, ele é dividido ao meio e nós temos aqui o texto escrito e aqui a outra parte que nós já vamos entender agora parte por parte desse postcard. Primeiro, nós temos aqui, ó, Dear Grandma. O que é Grandma? Vocês lembram? É um membro da família. Ele está dizendo ali, querida vovó. Então, essa pessoa está mandando um postcard para a avó. Então, aqui nós temos o greeting. Greeting é o cumprimento. Eu começo o meu postcard com um cumprimento. Depois, nós temos o body. O body é o corpo do postcard, do cartão postal. É onde eu vou escrever ali o relato da minha viagem, as informações, se eu estou gostando, se não estou gostando, onde eu já passei, o que eu mais gostei. Ali eu posso pôr a informação que eu quiser. No final, eu tenho o close and signature. Closing é aquela frase que a gente vai fazer o fechamento do nosso texto. Então, no caso aqui, a pessoa escreveu See you soon, te vejo em breve. Mas eu poderia escrever até mais, estou com saudades. Você pode fazer ali o fechamento, que é o closing. And signature. Signature é a sua assinatura, então você vai colocar ali o seu nome. Nesse caso, foi a Lucy que escreveu esse postcard e ela escreveu Love, com amor, Lucy, e os dois xizinhos ali, gente, significa kisses, beijos. Do outro lado do postcard, a gente tem um quadradinho ali, ó, que é onde nós colamos o stamp. Vocês sabem o que é stamp? É o selo. Vejam, o postcard nós não usamos envelope. Nós enviamos
ele sem envelope. O selo, então, vai colado lá atrás, num candinho, quadradinho específico para ele. E logo em seguida, nessas 4 linhas, nós temos ali, ó, Your relative's name and address. É ali que você vai preencher o nome e o endereço para quem você está enviando. No caso, pode ser um parente, um amigo, tá? Então, é ali que você vai colocar o nome e endereço para quem você está mandando. Eu transcrevi aqui, ó, essa parte do buddy, para que a gente possa ler com mais tranquilidade. Então, eu coloquei com uma letra maior aqui, a gente vai ler o que a Lucy mandou para a vovó dela, contando da viagem que ela fez para London. Então, diz assim, I'm on holiday in London. There are lots of things to see and do. Então, vejam, ela tá contando, né? Ó, eu estou de férias em Londres e tem muitas coisas aqui para ver e para fazer. E aí ela começa relatando, ó. On Wednesday, we saw Big Ben and Tower Bridge. Na quarta-feira, nós vimos o Big Ben e o Tower Bridge. Então, veja, o Big Ben, gente, essa torre aqui, na verdade, é o sino, que fica instalado nessa torre famosa, vocês já devem ter visto em vários filmes. E o Tower Bridge é essa ponte aqui, que fica na Torre de Londres, e aqui no meio, ó, pode ver que ela levanta, ela é uma torre, que ela é uma ponte que ela levanta, passa a embarcação. Quando passa a embarcação, ela fecha novamente. Então, é muito famosa também, que aparece sempre nos filmes. On Thursday, we went on the London Eye. Na quinta-feira, nós fomos até a Big Eye, essa roda gigante que tem lá, que é, na verdade, um observatório. Cada bolinha dessa ali, ó, é uma cápsula feita com um material transparente e a pessoa de lá de dentro consegue ter a visão panorâmica ali de Londres. É um ponto turístico muito conhecido também. On Friday, we went to the park. Na sexta-feira, nós fomos para o parque. On Saturday, we saw Buckingham Palace. No sábado, nós fomos no Palácio de Buckingham, but we didn't see the Queen. Today is Sunday, it's time to go home. Hoje é domingo, é o dia de nós irmos para casa. Então, lá no Buckingham Palace é onde mora, né, e onde tem todo o parlamento lá de Londres, certo? Da Inglaterra, na verdade. Agora, eu tenho uma questão para vocês responderem. Está aqui um trecho desse texto que nós acabamos de ler, para que vocês possam consultar se houver necessidade. Os verbos em negrito no texto estão em qual tempo verbal? Veja que a gente tem ali o verbo só. Temos também o verbo went, que os dois aparecem 2 vezes no texto, e temos aqui o didn't see. Prestem atenção que só pela palavrinha didn't vocês já conseguem identificar, ok? Você vai responder então se esses verbos em negrito estão no present simple, se estão no present perfect, no past simple ou no future, ok? Vou dar um tempinho aí para vocês. Let's check the answer. Vamos lá então. Em qual tempo verbal vocês marcaram aí no caderno de vocês que estão esses verbos? Vejam, ele está no
Past simple, nós temos o saw, que é passado do verbo see, ver, e nós temos também o verbo went, que é passado do verbo go, ir. Então, o didn't see, vocês sabem que o did é um verbo auxiliar do passado, ali ele está na forma negativa, então ele está contraído com o not, por isso que virou didn't, e é um verbo auxiliar que indica passado, certo? E agora nós temos um outro postcard, que é de New York. Está escrito ali, ó, Wish you were here. Eu gostaria que vocês estivessem aqui. Então, aqui também é a frente do postcard e aqui é atrás. Nós vamos ler esse texto um pouco maior ali no próximo slide, que está aqui, ó. Dear Mom and Dad. E agora, essa pessoa está escrevendo esse postcard para quem? Vejam lá, ó, querida mamãe e papai. E aí ele começa, I'm having a great time here in New York. Aunt Eva has shown me everything, the Statue of Liberty, the Brooklyn Bridge and Central Park. Então ela está dizendo que eu estou tendo um tempo maravilhoso aqui em Nova York. E a tia Eva tem me mostrado tudo. Mostrou a Estátua da Liberdade, a Ponte do Brooklyn e também o Central Park, que é muito famoso também lá em Nova York. I haven't taken a yellow taxi yet, but I really want to. Eu não peguei ainda o táxi amarelo, mas eu quero muito fazer isso. It's sunny and hot every day. Olha só, sunny e hot, nós já estudamos lá o clima. Lembram dessas palavrinhas? Sunny quer dizer ensolarado e quente. Então, todos os dias está ensolarado e quente, ou seja, propício para um passeio, né? Tomorrow we are going to watch a show at a theater on Broadway. Amanhã nós faremos um passeio, vamos assistir um show no teatro da Broadway. E ela termina dizendo assim, ó, Wish you were here. Gostaria que vocês estivessem aqui. Love M e o kisses, né? Com amor M e os dois xizinhos que indicam kisses, beijos. Agora, nessa atividade 2, vocês vão relacionar as frases do texto com a parte do postcard que nós acabamos de estudar ou com o tempo verbal que ela usou para contar cada um dos passeios que ela fez ou que ela ainda irá fazer. A primeira coluna nós temos então, number 1, Dear Mom and Dad. Number 2, I'm having a great time. Number 3, Aunt Eva has shown me everything. Number 4, we are going to watch a show. E number 5, wish you were here. E number 6, love and kisses. Do outro lado que vocês vão relacionar, vocês vão encontrar qual dessas frases aqui é o closing. Lembra do closing que nós vimos ali no outro postcard? Going to say future plans. Em qual frase ela está usando o going to para falar de planos futuros? Present continuous to say she's enjoying. Enjoying aqui, gente, é se divertindo. Então, onde que está o present continuous para ela dizer que está se divertindo? Onde ela usa o present perfect to say what she has done, para dizer o que ela tem feito. Onde estava o signature e qual dessas frases é o greeting, ok? Faça a atividade com atenção, responda aí no seu caderno, já voltamos para conferir.
Let's check the answer. Vamos ver então as respostas? Nós temos ali, ó, Dear Mom and Dad. Essa parte então é o greeting, é o cumprimento. Ela está começando ali o cartão postal cumprimentando. I'm having a great time. Ela está dizendo, né? Estou tendo um tempo maravilhoso aqui. Number 2, ela está usando o present continuous para dizer que ela está se divertindo. A número 3, ela está falando ali que a tia Eva tem mostrado tudo para ela, né, dos pontos turísticos. Ela está usando o present perfect para dizer o que ela tem feito lá enquanto ela está de férias passeando em Nova York. We are going to watch a show. Veja só, aqui ela está usando going to. Vocês já estudaram que o going to é para a gente falar de planos futuros. Então, ela está contando o que ela vai fazer amanhã. Signature, que é a assinatura, number 6, e desculpa, aqui ó, wish you were here é o closing, né? Ela está fazendo o fechamento ali do cartão postal dela, está fazendo a despedida. E depois a assinatura dela, que é o número 6, love and kisses, certo? E agora nós vamos ver a diferença do present perfect e o past simple. Na primeira frase, eu peguei lá do primeiro postcard, aquele de Londres, lembram? E o segundo, eu peguei desse último postcard aqui de Nova York. No primeiro diz assim, on Friday, we went to the park. Number 2, Aunt Eva has shown me everything. Qual frase contém um evento que aconteceu em um tempo específico no passado? A frase 1 ou a frase 2? Number 4, qual frase está no tempo past simple? E number 5, qual frase está no tempo present perfect? A frase 1 ou a frase 2? Pensem com atenção, eu já volto para a gente conferir. E aí, vamos conferir a resposta? Tava fácil essa, né? Vejam lá, qual frase que tem um evento que aconteceu em um tempo específico? Vamos conferir? Nós temos a frase 1, ó, on Friday. Quando que aconteceu esse fato? Foi na sexta-feira, então ele está contando um tempo específico. Qual frase está no past simple? A mesma frase, quando a gente vai falar de uma ação que aconteceu num tempo específico no passado, nós usamos o past simple. E qual frase está no tempo present perfect? A frase 2, porque nela não está especificado o tempo. Ela diz que a tia tem mostrado muita coisa para ela, mas ela não disse quando. E agora eu trouxe aqui para vocês uma relação de presente perfeito e passado simples para a gente comparar os dois, para ficar mais claro aí para vocês identificarem quando usa um, quando usa outro. O primeiro exemplo está no present perfect. I have traveled abroad. Eu tenho viajado para o exterior. Veja, a ação aconteceu alguma vez na vida. Então, sempre que a ação aconteceu alguma vez na vida, a gente usa o present perfect. A ação tem relação com o presente e o tempo que aconteceu a ação não é mencionado. Então, essas 3 características já mostram para você que você precisa usar o present perfect e não o simple past. O exemplo, I traveled abroad in 2007. Ó, eu viajei para o exterior em 2007. Conseguiram perceber a diferença da frase 1 e da frase 2? Aqui eu tenho um tempo específico, eu disse quando que aconteceu. A ação aconteceu e terminou no passado. Quando foi isso? Em 2007. A ação não tem relação com o presente. Ela começou e terminou no passado
e não tem relação com o momento agora presente. E aconteceu em um tempo específico, quando foi? Em 2007. Então, nesse caso, nós usamos o passado simples. E eu resumi tudo isso e vou pedir para que vocês coloquem isso em prática. Quando vocês ficarem em dúvida, vocês vão fazer essa pergunta, ó. Is this event part of the present? Esse evento faz parte do presente? Or does it influence the present? Ou ele influencia o presente? Se ele tiver relação com o presente e influenciar o presente, o que você vai fazer? Se sim, use o present perfect. Agora, se a resposta for não, a ação aconteceu no passado, terminou, não tem mais relação com o presente, essa frase, ela tem um tempo específico no passado que ela aconteceu, então ela está completamente terminada essa ação. Então, nesse caso, você vai usar o quê? O past simple. Ficou claro, gente? Então, se você aplicar essa perguntinha aqui, ó, vai ficar mais fácil para você identificar. Let's practice. Vamos colocar tudo isso em prática agora? Tem aqui essas 4 atividades, 4 frases, para vocês preencherem com present perfect or past simple. Eu já escrevi o verbo aqui. Vocês só precisam decidir qual dos dois vocês vão usar. O primeiro é sempre o present perfect e o segundo é o do passado. Ok? Vou dar um tempinho, leiam as frases com atenção, veja se está marcando ali um período específico no passado ou não. Vou dar um tempinho aí para você responder, certo? Vamos corrigir então? Vejam lá, ó. I went to London last year. Se eu tenho o ano passado que eu fui para Londres, eu vou usar o passado simples, went. She has been in Nova York. Ela esteve em Nova York. Eu disse quando? Não, né? Então, nós vamos usar o has been. Agora, essa frase, apesar da gente ter aqui ó, o ano 2000, eu tenho a palavrinha since, que quer dizer desde 2000. Então, nesse caso, eu uso have lived. Eles têm morado no Texas desde 2000. Vejam, é uma ação que começou em 2000, mas continua até hoje, porque eles ainda moram lá. Por isso, nós usamos, nesse caso, o present perfect. Last month, olha aqui, o mês passado, tempo específico. Eu visitei meu amigo em Taiwan, então eu estou usando o passado simples, visited. Chegou a hora do nosso quiz, aquelas 2 perguntinhas rápidas, você não precisa copiar no caderno, só anota aí qual letra que você acha que é a correta. Number 1, choose the incorrect sentences about postcard. Qual dessa aqui está errada em relação ao cartão postal? You must post stamp to send a postcard. Você tem que colocar um selo para enviar o cartão. You need to write greeting and close. Você tem que fazer ali seu cumprimento e a despedida. You need to write your address. Você tem que escrever o seu endereço. Or your signature goes at the end. A sua assinatura vem no final. Qual dessas você acha que está errada? Vamos conferir? Você precisa escrever o seu endereço. É o seu endereço que vai lá? Não, é o endereço da pessoa para quem você está enviando, certo? Number 2,
Present Perfect ou Past Simple? Aqui nós estamos usando o verbo spend. O que nós vamos usar aqui? Ó? Veja que eu passei as minhas férias de verão na Austrália last year, ano passado. Então, o que a gente vai usar nesse caso? Vamos usar o spent, o passado, porque eu especifiquei quando que foi a ação. Nesse caso, a gente vai usar o passado do verbo spend, que é spent, certo? Bom, gente, na aula de hoje nós lemos os cartões postais e também estudamos o presente perfeito e o passado simples quando usa cada um dos dois. Nossa aula está acabando, foi muito bom passar esses minutos aqui com vocês, esse tempo com vocês. Bye bye, see you next class. Bye bye, students.